Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de projeto de PPCI. Hoje nós conversaremos sobre o sistema de iluminação de emergência, certo? Deixa eu só conectar aqui o meu headphone, porque nós temos plateia, né? Então eu estou gravando essa aula para posteriori, não sabe que vem depois, então. Bom, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só falar, porque agora eu consigo escutá-los, tá bom? Bom, sistema de iluminação de emergência, certo? Para saber se precisa ou não precisa de um sistema de iluminação de emergência, vocês terão que recorrer à IN 01, parte 2, tá? Aqui de Santa Catarina, para avaliar se realmente precisa instalar esse sistema ou não. No trabalho que eu passei da disciplina, claro, vai ser necessário, não tem jeito, porque é um edifício de quase 100 metros de altura, com 12 duplex e vários embasamentos, subsolo e tudo mais. Bom, a primeira coisa que se faz quando. Qual é a pergunta que deve se fazer quando se vai fazer um projeto de iluminação de emergência? Que tipo será? Qual tipo de sistema será? Tá? Nós temos os sistemas que a gente chama sistemas de bloco autônomo, em que eu chego no ponto onde tem a luminária com uma tomada de 220 volts de corrente alternada, certo? E ali conecto um bloco que ele é chamado de autônomo porque ele possui uma bateria incorporada. Né? Alguns blocos aí que vêm da China, as baterias se resumem a 2 pilhas. Tá? Enfim, então todo bloco autônomo ele possui bateria. Tá? Então esse é um tipo de sistema. Então eu posso posicionar o meu sistema de bloco autônomo no meu projeto, de maneira que eu consiga atingir o nível mínimo de iluminação, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Só que com um bloco autônomo ele é um projeto mais simplificado de se fazer. Né? Ou o projeto pode ser um sistema centralizado, em que eu vou centralizar a fonte de energia. Essa fonte de energia ela pode ser centralizada através de um grupo de baterias, né? De um conjunto de baterias, ou eu posso centralizar através de um sistema, através de quando a edificação fizer uso, que acho que é o nosso caso, né, de elevador de emergência, né? Quando a edificação fizer uso de elevador de emergência, que acho que, se eu não me engano, é o nosso caso, ele necessariamente precisa ter um grupo motogerador. Precisa ter um sistema de grupo motogerador. E por conta disso, eu posso aproveitar esse grupo motogerador para também compor, para ele substituir, no caso, o sistema de baterias. O grupo motogerador seria aí, então, a nossa fonte de energia. Então, basicamente, a gente pode fazer o sistema de iluminação dessas três formas, né? Bloco autônomo e centralizado com um sistema de bateria, né? Com fonte de energia com grupo de baterias, ou centralizado com fonte de energia do sistema do grupo de motogerador, né? E normalmente, quando eu tenho um elevador de emergência, necessariamente eu tenho que ter o sistema de motogeração. Né? Então, eu aproveitaria, né, no caso,
os grupos de geradores para também fornecer energia aí para o sistema de iluminação de emergência. Tá certo? Bom, vamos sabendo disso, né? Então, nós sabemos aqui que em Santa Catarina o sistema de iluminação de emergência ele é regido aqui, né, pela IN 11, Instrução Normativa 11 do Corpo de Bombeiros. Então vamos olhar aqui. E aí essa norma ela é bem, ela diminuiu bastante, ela é bem maior. O bombeiro foi diminuindo bastante e deixou ela basicamente com alguns requisitos apenas e jogou ali a responsabilidade para NBR, tá vendo? Então nós temos aqui o decreto estadual, né, de 2013 lá, que substituiu o decreto de lá de 94. E aí, nessa norma, deixa eu botar lá pro começo, nessa norma, acabou-se meio que jogando toda a responsabilidade do sistema de projeto tudo mais para a NBR, né? A NBR 10.898, se eu não me engano, deve estar aqui. Deixa eu dar o Ctrl F aqui. NBR, tá ali, ó. NBR 10.898, que é para o sistema de iluminação de emergência. Essa norma, se eu não me engano, a última versão dela é de 2013, e eu até baixei ela aqui, baixei ela aqui, então, não baixei, né, é que eu não comprei ela, então fui na internet, pesquisei, e tá aqui no site, daquele passei direto, né, aparece pra gente, a gente consegue analisar essa norma, né, então, aí no caso da norma do passei direto, ela tem um pouquinho mais muito mais página do que muito mais páginas do que a própria IN, tá certo? É porque ela regulamenta tudo. Aqui IN ela só dá algumas diretrizes, né, acerca desse projeto. Então vamos dar uma olhada na questão dessas diretrizes, tá? Bom, então como eu falei para vocês, para a gente saber se precisa ou não precisa da IN, né, você tem que olhar na IN 01 parte 2 aqui, ó, como está aqui o artigo número 2, né? E aí, esta mesma IN, ela dá algumas dispensas, né? Ou seja, fica dispensado o sistema de iluminação de emergência, embora caia aqui na IN 01 que diga que de acordo com a área, né? Primeiro, então, bom, primeira coisa, sistema de iluminação de emergência, basicamente ele é para colocar em acessos, circulações e saídas. Acessos, circulações e saídas. Então, teoricamente, dentro de ambientes, a gente não precisa colocar iluminação de emergência. Mas vamos olhar aqui o que diz os locais que fica dispensado o uso, né, a inserção de um sistema de iluminação de emergência. Bom, em áreas cobertas com as seguintes características: em pavimento térreo com saída diretamente para a área externa aberta. Interessante. Sem paredes internas. Então, ou seja, se você tiver mais um ambiente, aí já complica, né? Se tiver um ambiente só e esse ambiente estiver diretamente para a área externa, tá? Você não precisa colocar uma luminária de emergência. Isso, por exemplo, a gente pode ver em salas de aula. Por exemplo, salas de aulas, se eu tenho uma sala de aula e ela dá diretamente para a área externa, ou se ela dá diretamente para um corredor, teoricamente eu não precisaria ter luminária de emergência dentro da sala de aula. Então, e até que já vai chegar nesse assunto, né, escolar geral aqui, né? Bom, então, também a gente pode,
quando a gente não tem paredes, né? Ou seja, quando no máximo 50% do fechamento do perímetro com paredes, por exemplo, cobertura de bombas de combustível, garagem, as áreas de pilotis, né? Não seria necessário colocar iluminação de emergência, pelo menos nas circulações, né? Porque as circulações lá estão num local onde pelo menos 50% das paredes estão abertas, numa área de pilotismo, um sistema de garagem tipo pilotis, por exemplo, né? Outra coisa, em ambientes internos, quando eu estou trabalhando em ambientes internos, né? No caso de ambientes internos, lembrando que a gente só coloca basicamente em circulações, tá? Mas é claro que não, essa regra não serve para tudo, né? Quando essa condição aqui, ó, de ambientes internos não é satisfeita, aí eu tenho que colocar também iluminação de emergência em ambientes que não é circular, não somente nas circulações, mas também dentro dos ambientes. Então, por exemplo, então nos ambientes internos com as seguintes características. Bom, uma sala, um ambiente que tenha até 200 metros quadrados, aí não precisa colocar, tá? E também, claro, aqui é né? Com um caminhamento máximo de 15 metros até a porta de acesso. E, claro, esse caminhamento máximo é contado do ponto mais distante do ambiente, tá? E, claro, esse disposto nesse artigo não se aplica para ocupações e locais, claro, de reunião de público e hospitalar. Lembro que esse item aqui, tanto escolar quanto casa de máquinas, acabou sendo revogado. Então, na casa de máquinas não precisa de dimensão de emergência, somente no hall e na escada, né? A gente sempre coloca. Mas na casa de máquinas em si não precisa e também no caso de edificações escolar, nas salas de aula a gente não coloca também. Até porque é difícil ter uma sala de aula com mais de 200 metros quadrados de área e cujo caminhamento até chegar à porta de acesso ou à circulação seja mais do que 15 metros, é difícil. Então, notem que o sistema de iluminação de emergência, principalmente em edifícios residenciais, ele se resume ao hall, antecâmara, escada e todas as circulações dos ambientes de garagem, as circulações somente, tá? Porque são os acessos à escada de emergência, né? São os acessos à escada de emergência, como se fosse o hall do condomínio, né? Então a circulação acaba precisando de iluminação. Eu não preciso colocar luminária de emergência em cima de um veículo, por exemplo. Não faz sentido. Eu tenho que iluminar apenas os corredores, né? De circulação dos veículos e, claro, eventualmente pessoas, né? Isso basicamente funciona como se fosse um hall do pavimento. E aí eu tenho que chegar até a escada. A escada, claro, tem que estar iluminada. A antecâmara também tem que estar iluminada, tá certo? Perfeito, gente? Só para deixar claro onde que precisa e onde não precisa. Então você tem aqui um capítulo na seção 3 que diz que há a possibilidade de isenção do sistema de iluminação de emergência, né? Tá certo? Então vamos continuar aqui na sequência, né? Falo aqui da norma IN04. Bom, com relação ao dimensionamento do sistema de iluminação de emergência, o SIE, tá? O SIE. Bom, primeiro, se ele for centralizado, se o sistema for centralizado, a tensão máxima não pode ultrapassar a 30 volts de corrente contínua. Certo? O sistema também, né, todo o sistema, se acontecer uma queda de energia, ele tem que ter uma autonomia mínima de 2 horas para alguns imóveis, né, nesse caso, imóveis com altura superior a 100 metros, hospitais ou locais com restrição de mobilidade e locais de reunião de público com concentração de público. E
Para todos os demais, para todas as demais ocupações, a autonomia mínima é de 1 hora. Normalmente a bateria tem, né, as baterias, o conjunto de baterias tem autonomia para 1 hora. E aí você tem que analisar na hora de especificar a bateria o bloco autônomo para avaliar se essa bateria vai suportar ali 1 hora. Tá? No caso do bloco autônomo, a maioria das luminárias passam de 1 hora de autonomia, tá? É claro que com o tempo ela vai desgastando e aí será necessário trocar, tá certo? E a gente já vai falar sobre essa questão da manutenção, né? Bom, artigo 8. A questão com relação ao nível mínimo de iluminação. Bom, basicamente são assim, 3 lux para locais planos e 5 lux para locais de desnível, ou seja, caixa da escada é 5 lux. Rampas, 5 lux. E todas as áreas planas, 3 lux. Tá certo? Gente, isso é apenas uma penumbra. Isso é quase nada. Lembrando que um dos índices luminotécnicos menores que existem é 100 lux, né? Então é quase nada isso aqui, tá? Não é é para você apenas se orientar e conseguir se deslocar em direção à saída, tá? Aí ela faz o seguinte, tá? A própria IN, tá? Como ela fala com relação à questão de lux, e claro, o bombeiro conhecendo as luminárias que a gente tem aqui no mercado, se a gente trabalhar com aquela luminária compacta, né? Aquela luminária compacta, né? De LED ou PL, né? A gente pode colocar aí essas luminárias numa distância máxima equivalente a 4 vezes a altura dela em relação ao piso. Imagine que elas vão ficar mais ou menos a 2,10 metros de altura, no limite máximo de 2,10 metros de altura, porque elas têm que ficar abaixo também das aberturas dos ambientes, né, de elementos vazados, né? Então ela tem que ficar abaixo ou imediatamente acima, né? A gente coloca ali, acho que 10 centímetros no máximo, passando da abertura. Único e motivo de, se acontecer um acúmulo de fumaça, esse acúmulo de fumaça não impedir ali a propagação luminosa da luminária, né? Se você colocar no teto. Então, se você imaginar colocar luminária no teto, os únicos locais que você pode realmente colocar luminária no teto é dentro do enclausuramento da escada, porque ali você tem, por exemplo, o duto de saída de fumaça, que é rente ao teto, então você pode colocar a luminária no teto dentro da antecâmara. E, teoricamente, dentro da caixa de escada, você pode colocar a luminária no teto, porque não é para entrar fumaça ali dentro, né? Não pode entrar fumaça ali dentro. Você já tem uma escada enclausurada para que isso, né? Para que essa situação de fumaça dentro da escada não aconteça. Mas fora da escada, é necessário que tenha, pelo menos a luminária tem que ficar imediatamente acima, no máximo, a gente especifica ali, no máximo 10 centímetros acima da abertura do ambiente, no caso da porta, né? Da porta ou de uma janela adjacente, tá? Certo? Bom, vamos ver alguma coisa importante. Então, notem que eu tenho aqui, ó, os 3 tipos, né? Opa, alguém perguntou alguma coisa? Vamos ver qual foi a pergunta. Certo. Beleza. Só certo? Então tá bom. Então tá aqui, ó, os tipos de sistema de iluminação de emergência, que é o de bloco autônomo, o sistema centralizado com baterias recarregáveis e o sistema centralizado com grupo moto gerador. Apenas uma consideração, gente, o grupo moto gerador normalmente trabalha com corrente alternada e baterias trabalham com corrente contínua. Então, mas o sistema de maneira geral de iluminação de emergência é corrente contínua. Então, você é obrigado a fazer uma transição de corrente alternada, né, quando se trabalha com grupo moto gerador. Né? Você é obrigado a fazer uma transição de corrente alternada para corrente contínua, tá certo? Vamos
Qual é a grande vantagem de trabalhar com bloco autônomo? É o fato de ser um projeto fácil de fazer. Basta você colocar uma tomadinha, né, no projeto de preventivo e a posição da luminária. Vamos olhar aqui num projeto essa situação. Então, num sistema de iluminação de emergência, então tem aqui, ó, a luminária aqui nesse caso é uma luminária PL, mas pode ser substituída tranquilamente por uma luminária LED, sem problema nenhum, né? Na circulação, então tem o hall aqui do condomínio, tem uma luminária com a sua tomadinha específica do lado. Essa tomada não pode ultrapassar 50 centímetros da distância da luminária, né? Dentro da antecâmara, uma luminária também para iluminar esse ambiente, e na caixa de escada em lados opostos, né? Em lados opostos, poderia ser aqui e ali, mas normalmente fica uma no hall do pavimento e uma no patamar oposto, né? A gente coloca duas luminárias, tá? Nesse caso aqui é luminária de bloco autônomo PL 5 lux, tá? Nesse caso 5 lux por conta que está na escada, 3 lux por conta que está na antecâmara e no hall do social, tá certo? Vamos olhar aqui também no caso de um embasamento, né? Vamos ver o embasamento aqui de garagem. No caso de embasamento de garagem, a gente, nesse caso, na garagem, a gente pode também colocar a luminária no teto, tá? Vai depender muito do analista, né? Mas, de maneira geral, na garagem também é possível colocar a luminária no teto. Então, aqui foi colocado as luminárias no teto, tá? No teto, luminária 9 PL 9 watts, tá? Existem também as luminárias de farol, tá? Aquelas luminárias de 55 watts para cima, né? Só tem que tomar cuidado que essa luminária ela pode causar ofuscamento quando você está em direção à saída e a luminária está virada para você. Então tem que tomar cuidado na hora de posicionar essa luminária para não causar o ofuscamento. Essa luminária PL 9 watts, essa compacta, não causa ofuscamento, tá, gente? Não causa ofuscamento. Não precisa se preocupar. E notem que na garagem não precisa, né? O local da garagem não precisa da luminária no teto, apenas nas circulações, tá? Até a saída. Aqui em Santa Catarina, né? Especificamente aqui em Santa Catarina, nós temos placas luminosas de saída. Né? De maneira geral, projeto de sinalização de emergência 1 e o projeto de iluminação de emergência outro, mas se você fizer uso de placa luminosa, você tem que juntar os dois sistemas, tá? Aí acaba meio que juntando aí o sistema de iluminação de emergência com o sistema de sinalização de emergência. Nosso bombeiro ele deu uma flexibilizada na última edição da norma de sinalização de emergência, em que ele permite o uso de placas fotoluminescentes, que são as placas que são utilizadas aí no Brasil inteiro, né? Mas somente em locais que possuírem acesso à iluminação natural permanente. Locais fechados, no caso como antecâmara, se for fazer uso de placa de saída, né, né, nesse caso aqui, a placa de saída ficaria na porta, né? A antecâmara ficaria na porta e é uma placa fotoluminescente, né? Saída na porta, não precisaria colocar uma luminosa em cima da porta, até porque está dentro da antecâmara e a antecâmara é iluminada. Enfim. Opa, vamos ver aqui qual foi a pergunta. Professor, no caso de uma sala sem iluminação natural. Aí, nesse caso, em salas que não tem iluminação natural, que é o caso aqui da caixa da escada, né, ou da antecâmara, você é obrigado a fazer uso de placa luminosa. Né? Por exemplo, não antecâmara, porque a antecâmara não vai placa luminosa, né? Mas, por exemplo, o hall de um pavimento. Vou pegar aqui um hall de um pavimento aqui, né? Esse aqui não tem iluminação natural aqui nesse hall, né? É totalmente fechado. Então, essa placa aqui tem que ser necessariamente luminosa.
Agora, é claro, se a circulação fosse até uma janela, se tivesse alguma janela com iluminação natural aqui permanente, essa placa poderia ser uma placa simplesmente fotoluminescente. Certo? Então, isso é o que diz a norma catarinense, tá? A norma brasileira, de maneira geral, permite a gente usar placas fotoluminescentes irrestritamente. Certo, gente, certo? E aí, claro, no pavimento térreo, a gente vai ter que colocar o sistema de iluminação de emergência até a saída. Aqui vocês notem que o enclausuramento da caixa da escada, se você olhar aqui, essa parede aqui é a parede corta-fogo, ela está enclausurada com porta corta-fogo e tudo mais. Você saiu aqui da caixa da escada, como essa caixa de escada está mais de 4 metros, se não me engano, da porta, eu tenho que enclausurar essa caixa de escada, esse hall, né, até a saída. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer o sistema de iluminação de emergência também até a saída. Eu tenho aqui uma placa, quer dizer, uma luminária, depois 4 vezes a distância. Né? No caso, normalmente eu coloco a 2,20 metros, então normalmente eu considero 8 metros de distância. Então, dessa luminária para essa, 8 metros, dessa para a próxima, 8 metros, e assim por diante. Tá? Basicamente, esse é o processo de você colocar. Normalmente eu coloco a cada 8 metros uma luminária. Se você for colocar luminária não no teto, mas luminárias na parede, né? Na parede, então você pode, de repente, colocar num pilar apontado para a circulação, depois colocar no outro lado outra luminária, depois nesse caso eu botaria a luminária também aqui nessa parede, e de repente colocaria também uma outra luminária atravessando, né, o ambiente nesse ponto, se eu não fosse colocar no teto aqui, tá? Mas basicamente a distância entre luminárias tem que ser ali, no máximo, 4 vezes o pé direito. Eu sempre deixo uma nota, né? Que sempre que não atingir o sistema de iluminação, botar aqui, por exemplo, se eu coloquei isso, né? Rejuntor, esfriação, leves ajustes poderão acontecer. Ó, tá? 10 amperes, bitolas. Ou seja, tem notas específicas no memorial, tá? Talvez você tenha colocado no memorial ou nas respectivas pranchas, né? Que deve ser colocado tantas luminárias quanto forem necessárias para atingir o nível mínimo de iluminação no caso de um laudo. Então eu digo que poderão ocorrer leves alterações no posicionamento, desde que detectada durante o laudo do sistema de iluminação, que deve ser apresentado na ocasião de abitse. Tem que fazer um laudo pericial, né? E provar que realmente as luminárias projetadas elas conseguem atingir o nível mínimo de iluminação de 3 lux nas áreas comuns, planas, né? Nas áreas planas, e 5 lux nas áreas inclinadas. E isso é importante mesmo, tá, gente? Por isso que tem 2 luminárias na caixa da escada, porque normalmente quando o bombeiro vai fazer o sistema, a verificação, ele pega até a sombra. Ele vai no pior situação, né? Ele pega lá a luminária, coloca lá embaixo de um degrau, lá na ponto mais distante, para que faça sombra, inclusive, no aparelho que faz a medição. Tá? Para avaliar realmente se consegue atingir o nível mínimo de 5 lux na escada. Por isso que aqui tem que ter 2 luminárias em lugares opostos, né? na escada do sistema de saída de emergência. Certo? Então vamos continuar aqui olhando a nossa norma. Vamos voltar aqui a olhar a nossa norma. Tá. Aí nós temos aqui um sistema centralizado com baterias recarregáveis. Toda vez que eu tenho um sistema centralizado, gente, eu vou ter uma central de iluminação de emergência. E aí é importante você conhecer o fabricante, tá? Porque tem central de iluminação de emergência com potência máxima de 2.000 watts, então você não pode ter mais luminárias. Somando a potência de todas as luminárias, não pode passar de 2.000 watts. E se passar, você tem que colocar mais de uma central. Tá certo?
Esse sistema ele é normalmente de 30 VCC, basicamente 24 VCC, em volts de corrente contínua, em que a gente se utiliza, né, de baterias de 12 VCC, que é aquela bateria de carro comum, e a gente coloca dois conjuntos de baterias em série. Dois conjuntos de baterias em série para atingir ali os 12 VCC. Os 24 VCC. Tá? Para servir como fonte de alimentação. Aí tem aqui, né, o tempo de comutação máxima 2 segundos. E quando eu tenho um sistema centralizado, eu tenho que ter no mínimo 2 circuitos. No mínimo 2 circuitos. Certo? E, claro, esses circuitos são basicamente, dentro da central, são placas, né, em que você consegue sair por um conjunto de luminárias. E a norma antiga, ela limitava em 12 amperes por circuito, no máximo 12 amperes por circuito, e limitava também em quantidade de pontos por circuito. Então era 25 pontos, se eu não me engano, por circuito. 25 pontos por circuito e 12 amperes. Aí, claro, também nesse caso você teria que avaliar qual é a luminária que você está usando, qual é a potência da luminária, porque você tem que avaliar, né? Qual é a máxima, né? Enfim. Bom, e nós temos aqui um sistema centralizado com motogerador. Claro que o tempo de comutação passa de 2 para 12 segundos, até porque o grupo do motogerador é um grupo mais mecânico, né? Enquanto que tem lá o motor de arranque e tudo mais, enfim, é um sistema diferente. E o grupo por baterias recarregáveis é mais um eletroeletrônico, então é mais fácil de você fazer a comutação, fazer depois que aconteceu a interrupção de energia, contar ali 2 segundos e as luminárias já acendem, todas uma vez só. Enquanto que o grupo de motogerador, ele passa para 12 segundos, né? Certo? Aqui a única coisa que ele fala é que, claro, se é um grupo motogerador, é um grupo, basicamente são motores com tanques de combustível. E esses tanques de combustível, né, você tem que avaliar de acordo com a potência a corrente e a potência para conseguir ali também a autonomia também mínima, né, necessária. Tem que avaliar como é que é o produto, e esse produto vai precisar de um certo volume de combustível para funcionar aquele tempo, né, que será planejado. Acontece que se o volume máximo desse tanque não pode passar 1.000 litros, né, como se fosse uma caixa d'água de 1.000 litros, então, ou seja, é bastante coisa. E se você tem ali esse tanque de combustível dentro dentro da sala, né, do grupo de motogerador, notem que essa sala ela tem que ser protegida com parede de corta-fogo e tudo mais. A descarga tem que estar para lado de fora da descarga do motor, né? Que é o motor de caminhão, enfim. Então a descarga tem que estar para lado de fora, tem atenuadores de ruído e tudo mais. Então você tem uma porta corta-fogo. Normalmente ela é porta corta-fogo dupla, né? Porque um grupo motogerador é muito grande, dependendo da potência. Paredes corta-fogo. E aí ele tem aqui, chama aqui a bacia de contenção igual a 1,5 vezes o volume do tanque que você precisa. Significa que se acontecer de vazar, ou acontecer alguma coisa de vazar o combustível dentro da sala de geração de energia, né, da gabine lá de geração de energia, do grupo motogerador, esse combustível ele tem que ficar contido dentro dessa sala, não pode sair escoando pela porta, né? Então, notem que eu vou ter que fazer um local estanque, então vai ter um sóculo ali na porta, né? Em volta de toda a sala, para que se por acaso vazar, fica tudo acumulado ali
e ali vai ter um ralinho, né, um ralo, que vai jogar esse combustível que se vazar, tem que jogar ele para fora da edificação. Tá? Tem um ralinho que vai jogar para fora da edificação. Tá bom? Lembrando que é no máximo 2 circuitos. Então, se eu estou fazendo normalmente, né, estou fazendo uma prumada, né, é bem comum, tá, quando eu estou trabalhando com um sistema centralizado tradicional, certo? Então, eu tenho basicamente o sistema vertical e eu faço uma prumada na caixa de escada, eu faço 2 prumadas e eu boto lá circuito 1 e 2 numa prumada e circuito 3 e 4 na outra prumada da própria caixa da escada. Posso fazer isso. Só que aí eu fico alternando, né? Num pavimento é circuito 3, no outro pavimento circuito 4, num pavimento circuito 3, no outro pavimento circuito 4, eu vou alternando ao longo dos pavimentos. E se eu tiver luminárias sequenciais também, na horizontal, eu também tenho normalmente 2 circuitos, eu vou alternando essa luminária é circuito 2, a próxima é circuito 3, a outra é circuito 2, a próxima é circuito 3. E aí eu vou alternando circuitos. Tem que fazer essa alternância de circuitos, tá, gente? Se eu tiver com o sistema centralizado. Sistema de bloco autônomo é nada, né? Cada luminária é um circuito, praticamente. Cada luminária é um circuito. Porque se acontecer de falhar um circuito, você interrompe apenas metade. Lembrando que cada circuito é basicamente uma placa, né? Se uma placa daquela queimar, você só prejudica metade do sistema, não prejudica toda a saída. Certo? Então, nós temos aqui abrigo das fontes. Aí, claro, é interessante, tem que ler, né, gente? Tem que ter paredes, alvenaria, que não seja acessível ao público, enfim. Tem que ler aqui, porque eu não vou ficar lendo a norma inteira para falar sobre isso. Eu vou falar somente sobre os aspectos importantes, tá? Então, aqui acabou, né? Então, imagine o seguinte, se nós temos bloco autônomo, é tranquilo, é só colocar a luminária aqui, ou do lado da luminária tem que ter uma tomadinha 220 VCA. Se eu tenho sistema centralizado, normalmente a gente tem que usar circuitos de corrente contínua. Aí eu vou ter que fazer ali a mudança, né, de corrente alternada para corrente contínua, tá? E aí também transformar de 220 para 30 volts de corrente contínua, certo? Se eu não me engano, a própria NBR estabelece 4% de queda de tensão. Então, a fiação do sistema centralizado é em função da queda de tensão, basicamente. Tem lá a bitola mínima, que é 1,5 milímetros quadrados, né, que é de luminárias, de iluminação, e a gente avalia, de acordo com a quantidade de luminárias, uma queda de tensão máxima de 4%. Vocês lembram em instalações prediais que a gente tinha lá queda de tensão de 3%, 2%, também vai ter no sistema de iluminação de emergência. E basicamente a gente faz a distância máxima, né, considerando a média ponderada da distância. Né? Então você tem... como é que você vê a distância máxima? Você pega distância vezes potência. Luminária, né? Luminária, que tem uma potência, vezes distância. Depois você vai lá, potência vezes distância, potência vezes distância, potência vezes distância. E depois divide pela potência total, vai dar a média ponderada. Tá? Ou seja, se tiver mais luminárias distantes, a distância vai ser maior. Isso é uma distância média, né? Média ponderada. Certo? E nessa distância média ponderada, a queda de tensão máxima tem que ser 4%. Às vezes ali a gente acaba botando 5%, né? Porque por 4% fica muito próximo, né? Ou seja, você tem lá um 2,5%. Para passar de 2,5% para 4%, se é 4%, está muito próximo. Então a gente acaba adotando até a possibilidade de 5%, mas se for olhar ao pé da letra é 4%. Tá, gente? E também tem que considerar que as luminárias são 24 VCC, né? A corrente, a tensão, né, que vai acontecer o sistema é até 30, né, mas vai acontecer com uma tensão de 24, porque nós temos 2 baterias ali em série, tá bom?
Certo, gente? Então, qual é a grande questão, né, gente, desses temas, né? Qual escolher? Se você quer facilidade de projeto, facilidade até de execução, o melhor sistema é o bloco autônomo. Se você quer desempenho no sistema de iluminação de emergência, o melhor sistema é o centralizado. Basicamente porque o que estraga numa luminária de emergência é a bateria. E você pode ter um local centralizado, onde todas as baterias estão ali, então você vai num lugar só e troca tudo. Ou você pode ter um sistema de bloco autônomo, em que cada luminária do prédio é uma bateria. Então aí você, né, tem que fazer. A vistoria é muito mais fácil de fazer quando o sistema é centralizado. Você vai lá, desliga lá, basicamente você desliga o acesso de energia à central de iluminação de emergência e pode olhar na própria luminária do ambiente, ver se ele vai durar ali pelo menos 1 hora ou 2 horas, conforme o especificado em projeto. Aí tá perfeito. Quando o sistema é autônomo, gente, cada bateria, cada luminária vai funcionar de um jeito dependendo da fabricação dela, né? Da qualidade dela, do tempo de funcionamento, enfim. Então, normalmente quando a gente tem sistema de bloco autônomo, quando vai fazer, a gente acaba fazendo inspeções semestrais e acaba trocando tudo, né? Até porque essas luminárias são baratas. Lá com R$ 20 você troca uma luminária, né? Mas é muito mais fácil você trocar uma bateria lá, pagar, sei lá, R$ 100 para trocar uma bateria, né? Ou 2 baterias, R$ 200, e acabou. Não precisa mais nem. Só passa para ver se está acesa, né? A luminária. Porque a autonomia já está garantida pela bateria nova. Então. Assim, eu já vi sistemas de iluminação de emergência antigos, tá? Tipo, várias vistorias que eu fiz, né? Ao longo da minha carreira aí de engenheiro, em que tinha sistema que a central de iluminação de emergência já estava estragada, as baterias já tinham todas elas estouradas. A gente trocou só o sistema somente a central de iluminação de emergência e o banco de baterias, e todas as luminárias funcionaram. Todas, porque elas ficam ali praticamente sem uso. Só em situação de emergência. Então, a gente sabe que as luminárias elas não estragam do nada, né? Normalmente elas têm ali até os fabricantes sabem que elas ligam, elas têm que ligar e desligar não sei quantas vezes até, por estatística, estragar. E como a luminária de emergência ela praticamente não acende, então ela dura muito, né, gente? A luminária de emergência dura muito. Se você não bater, não causar nenhum prejuízo mecânico ali nela, deixar ela ali quietinha, ela vai durar para sempre quase. Manutenção quase nenhuma. Tá certo? E quando tem um grupo motogerador, melhor ainda, né, gente? Porque se tem grupo motogerador, quer dizer que você precisa realmente dar manutenção nele. É um sistema que está sempre com manutenção, sempre com manutenção. Porque senão o elevador de emergência pode até não funcionar. Então você tem que manter o sistema manutenido. E aí vira. Né? Então aí você acaba até esquecendo do sistema de iluminação de emergência por conta disso. Porque você faz a manutenção no grupo motogerador por outros motivos e já acaba beneficiando o sistema de iluminação de emergência. E aí, gente, tem um sistema, tá? Que já ganhou bastante notoriedade aqui na nossa região, é quando a gente usa o sistema de iluminação de emergência para também iluminação de ambiente. Então você não terá seu sistema elétrico e o sistema de iluminação de emergência, você vai ter um só, que serve para iluminação de conforto e iluminação de emergência, para os dois sistemas. Já fiz projeto com esse sistema já e é bem interessante, tá? Vou mostrar até aqui uma aprumada para vocês, como é que funciona
esse sistema, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o prédio que a gente tinha. Imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui, vamos ver aqui embaixo, aqui, ó, isso aqui corresponde, né, a uma central. A gente chama aqui a central de conversão de corrente contínua, né? Então ela vai chegar aqui, ó, com 220 por dentro da antecâmara, claro, embutida na alvenaria. Então vai ter uma prumada 220 de identificação. Vai ter a prumada, não tem jeito. Essa prumada 220 vai derivar tudo embutido para uma central, um quadro de potência, né? Um quadro de potência, um quadro de distribuição com 4 circuitos no máximo, né? 4 circuitos no máximo. Esse sistema aqui, que na época eu usei o da Ingesul. 4 circuitos no máximo. E com uma potência máxima também, que é, no caso, se eu não me engano, era 25 luminárias por circuito, como eu falei para vocês, de acordo com a norma. Se você pegasse 25 luminárias por circuito, daria, se eu não me engano, 480 watts, ou algo desse tipo, 440. Não lembro de cabeça, assim, mas é claro, tem que olhar lá como é que está o sistema hoje, porque essa tecnologia ela já deve ter sofrido alteração. Esse projeto aqui eu fiz em 2005. 2005 não. Não, 2014, perdão, 2015. Nossa, 2015. Esse projeto aqui foi em 2015. Então, trata de, se você olhar aqui essa prumada, essas luminárias aqui são as luminárias do. Aqui é hall de entrada, tá? Hall de entrada e a placa de saída que dá acesso à antecâmara. Eu tenho aqui a luminária do teto dentro da antecâmara. Tenho a luminária do teto dentro da caixa de escada. E aí eu tenho a luminária oposta, né? No teto, no patamar oposto da escada. E essas luminárias aqui é porque nós tínhamos um outro hall, que é o hall social, e aí eu resolvi, não haveria necessidade, mas aí como estava sobrando circuito, né? Sobrando circuito, nesse caso aqui, eu resolvi colocar a luminária de emergência no hall social. Então nós temos aqui 4 circuitos. Esses 4 circuitos eram distribuídos em 3 pavimentos. Então tem pavimento, eu botava o quadro no pavimento intermediário, subia um pavimento e descia um pavimento para distribuir esses circuitos. E esses circuitos, eles tinham circuitos que eram ligados e desligados através de sensores de presença. Então, ou seja, quando eles ligavam, funcionava como luminária de conforto. Funcionava o tempo todo o sistema de iluminação de emergência através dos detectores de presença. Então, passava pelo L2 e ligava o circuito L2 inteiro. Então, ligava o teto da antecâmara e o teto da caixa de escada, os dois. E como é LED, né, não gasta quase nada, embora você, às vezes, só precisava passar pela antecâmara, por exemplo, para ir para o elevador de serviço, que pode ser utilizado o elevador de emergência para elevador de serviço. Então, para chegar no elevador de serviço, eu tinha que passar pela antecâmara, e aí quando eu passava nesse seu sensor de presença, ele ligava aí esse pavimento inteiro, né? Somente esse pavimento, o L2 dessa caixa aqui. O L4 dessa caixa aqui e o L1, né? O L1 da de baixo, L2 da do meio e L3 da de cima. O L4 ele é para aquela luminária que não vai ter o sensor de presença, que será ligado se acontecer um alarme de incêndio. Então, se o alarme de incêndio detectar, se o alarme de incêndio detectar, for acionado, né, vai acender todas as luminárias, ó. Acende todas as luminárias. Tá? Tanto o L1 quanto o L2, quanto o L3 e o L4. E aí, claro, vai acender a placa de saída. Então tem que tomar cuidado que no circuito 4, as placas de saída precisam estar no circuito 4. Porque senão, se eu botar no circuito 2, eu teria que, toda vez que eu passasse pelo sensor de presença, por exemplo, do circuito 2, a placa de saída ligava. Não é o caso, né? Então o circuito 4 não tem sensor de presença. Só o circuito 1, 2 e 3.
E aí, se eu passasse tanto por esse sensor de presença quanto por esse, ele ia ligar todo esse pavimento. Uma outra situação, deixa eu ver aqui, é no caso de garagens. Garagens também a gente usava esse mesmo sistema. Então, a gente colocava um quadro desse para cada 100 luminárias, se não me engano, cada 100 luminárias. Que normalmente era suficiente para um pavimento bem grande, né? Então, aí no caso das garagens, a gente usava ali os três circuitos para mais ou menos 75 luminárias, e cada circuito a gente botava em locais estratégicos para que, se um carro passasse e tivesse um sensor lá, ele ligaria as luminárias para como se fosse luminária de conforto, né? Então, ou seja, a gente usava um sistema de iluminação de emergência como, né, de parte da edificação, né, da caixa da escada somente da caixa da escada, somente da caixa da escada e das garagens como luminária de conforto, né? É claro que no hall de entrada, no hall social e tudo mais, né, como é o caso aqui, precisa de uma iluminação um pouco melhor. Aí não é o caso de colocar lá essas luminárias LEDs aí, né? Não é o caso. Aí é luminária normal de ambiente. Por isso que nesse hall social aqui eu coloquei todos no circuito 4, por conta que o circuito 4 só vai ligar se por acaso faltar o fornecimento de energia nessa na central de iluminação de emergência, né? Faltou energia na central de iluminação de emergência, aí isso tudo vai ser ligado no gerador. Só tomar cuidado que essa tubulação aqui ela vai ser em 220. Então aí há uma questão apenas a norma que diz que precisa ser 30 VCC. Essa essa tensão que está nessa tubulação aqui, ó, ela estará em 220 VCA, volts de corrente alternada, tá? Porque vem lá do gerador. E ela vai receber redução aqui, né? Redução, né? Que aqui é um quadro redutor de 220 para 30 VCC e também vai receber a transformação de corrente alternada para corrente contínua, para poder ligar as luminárias de emergência. O que mais eu posso falar sobre esse sistema? Esse sistema é um dos mais modernos que tem para iluminação de emergências, tá? É um dos mais modernos, é um dos sistemas mais bacanas de se projetar aí para edifícios de alto padrão. Edifícios de baixo padrão, a gente normalmente especifica bloco autônomo. Edifícios comerciais, aí pode ser sistema centralizado, né? Que é a melhor situação em que você tem lá um local onde centraliza ali o fornecimento de energia e fica mais fácil de fazer manutenção. Certo, meu povo, certo? Deu para entender como é que funciona o sistema de iluminação de emergência? Então eu tenho aqui ele em planta, né? É muito simples quando é bloco autônomo, ele nem prumada tem, né? Não existe prumada para o sistema de bloco autônomo, né? O que a gente faz no sistema de bloco autônomo, às vezes é só fazer deixa eu ver se eu encontro aqui o sistema de alarme, detecção de incêndio. Na questão de iluminação de emergência, a gente só coloca um detalhe do quadro geral do condomínio, que mostra que eu vou ter um disjuntor lá de no mínimo 10 amperes, que será responsável por todo o sistema de iluminação de emergência. Lembrando que as luminárias de emergência, ela tem que analisar, tá, qual a luminária que você vai colocar, porque tem luminária que é de 20 volts, 20 watts, tem luminária de 10 watts, né? Aí você precisa mais a luminária diz que é 5 watts. Não tem que entender que você tem que ter condições de manter ela ligada, os 5 watts ela ligada e também ela carregando, né? O sistema de também carregando.
Exatamente. A indicação do projeto é apenas em planta baixa, de onde vai estar as luminárias, como eu vou mostrar aqui agora. Por exemplo, aqui no pavimento tipo, tem uma aqui, ó, se vocês conseguem enxergar aqui, e a própria tomada, e indica aqui qual é a iluminação mínima. Outra aqui dentro também, com a sua respectiva tomada. É importante colocar a tomada para deixar claro que isso aqui é bloco autônomo, né? E aí a gente sempre deixa do elevador, de elevador também, tá? No projeto, o elevador também tem que ter um que já vem com o próprio elevador, né? Mesmo quando se trata de sistema centralizado, há bloco autônomo dentro dos elevadores. Vem padrão dentro dos elevadores e aí consta lá em projeto também, né? Não esqueça de colocar 5 lux na caixa da escada. Certo, gente? Bom, eu acho que é isso. Ah, tá. Uma consideração importante, gente. Importantíssima até. O que me faz perder alguns projetos aqui que me fez perder, até porque agora eu não estou mais disputando assim tão acirradamente aí com os projetistas da área de prevenção contra incêndio. Eu mais ajudo eles a fazer projeto do que necessariamente concorro com eles. É que assim, ó, o que acontece, gente? Olha o que diz a norma brasileira. Isso aqui eu deixo claro porque é uma coisa que acontece errado no nossas. Olha só. A isolação dos fios, tá? De acordo com a NBR 5410, deve ser no mínimo 70 graus para a área sem materiais inflamáveis. Ou seja, toda a fiação é fio comum, gente. É aquele fio de até 70 graus. É o mesmo fio do cabeamento elétrico. Certo? Porém, se ele passar em locais de estoque de material combustível, sujeito à explosão, enfim, né? Estoque de material combustível, essa temperatura passa a ser 100 graus. Aí é que tá. O EPR é 90 graus. Então nem EPR pode ser. Aqui tem que ser cabo blindado, porque cabo blindado resiste até 110 graus. Aí vem a sacanagem do nosso corpo, não vou falar corpo bombeiros, né? Dos nossos projetos aqui na nossa região. E me faz perder projeto pra caramba. Olha o que diz a norma. Os condutores e suas derivações, quando sempre passarem em eletrodutos com caixas de passagem, né? No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser metálicas. Olha só o que diz a norma. E isso já vem se propagando das normas anteriores, tá? Essa norma aqui é de 2013, é a norma 10.898, 2013. Lembrando que as bitolas não podem ser inferiores a 1,5 mm, que é a mesma fiação da luminária, né? Iluminação de emergência. E que os condutores e suas derivações devem sempre passar por eletrodutos e caixas. E no caso, quando aparentes, as tubulações e caixas devem ser metálicas. Aí o que acontece de sacanagem aqui na região? O pessoal diz assim, tá, mas eu vou usar cabo blindado. Se eu uso cabo blindado, eu não preciso necessariamente passar por duto metálico. E o bombeiro aceita isso aqui. Só que cabo blindado, gente, resiste até 110 graus de temperatura só. Aí eles usam esse termo blindado, né? Como é cabo blindado, como se fosse resistir até tiro de bazuca, né? É blindado, pô. Só que eles não sabem que essa blindagem é a blindagem. É uma blindagem contra interferências eletromagnéticas, gente. Ela não é um cabo para resistir a altas temperaturas. Você tem que avaliar que qualquer foguinho chega a 500 graus fácil no teto. Fácil. Se você botar fogo no seu sofá, vai chegar a 500 graus no teto com uma facilidade gigantesca. Então,
O que o bombeiro compra a ideia? Botei cabo blindado, então, porra, perdão, desculpa da palavrão. É blindado. Então, pode colocar em dutos de PVC. Aí quebrou, né, gente? Quem trabalha em obra aí, em que todas as tubulações de iluminação de emergência estão por cima do forro aparentes, e estão passando por dentro de eletrodutos corrugados de PVC. Ai, meu Deus. Isso é brincadeira. E eu perco aí o projeto. Que quando eu chego pro cara e digo assim: olha só, a norma diz que tem que ser metálica. Mas eu nunca fiz assim. O proprietário diz assim: nunca fiz assim. Eu sempre fiz e sempre deu certo, bombeiro à prova. Aí eu perco o projeto. Ou seja, gente, todas as obras, basicamente, aqui da região têm problema com relação a esse artigo. Se o Ministério Público for em cima, vai dar problema para as construtoras aí. Legal, tá? Eu acho que a única que não comete isso, gente, é. Eu tive, eu tive a oportunidade de trabalhar em parceria com um engenheiro. Que eu faço muito disso, já fiz muito disso, tá? Eu faço o projeto inteiro e quem bota um nome é outro. Ele pega o serviço e me repassa. E aí eu fazia e botava o selo dele como se fosse ele que tivesse feito. Eu nem precisava emitir RT, por exemplo, né? E aí ele emitia RT por mim. Já fiz muito disso, tá? Né? Porque a gente precisava trabalhar, e aí eu tinha essa expertise, fazia rápido, faço muito rápido o projeto. Né? Tenho uma habilidade muito boa, vocês conhecem, habilidade boa com CAD. Então, fazia muito rápido e fazia bem feito. E aí eu acho que o único empreendimento que eu fiz que usou usou metálico foi o da Cota Empreendimentos Imobiliários, né? Da Cota. O engenheiro era muito bom, o engenheiro da Cota. Ele, quando você mostrava ali a norma, ele, pô, beleza. Mas tem engenheiro que você mostra a norma e ele diz, mas eu nunca fiz assim e não vou fazer. Aí eu digo assim, você nunca fez assim? Então, lamento dizer, cara, você sempre fez errado. Lamento dizer, mas você sempre fez errado. Isso vocês vão escutar, né? Vocês que são alunos, estão me escutando aí. Claro que quem já, quando eu postar esse vídeo e já for engenheiro, já vai ter passado por essa experiência. Esse negócio que eu sempre fiz assim, deu certo, vocês vão escutar muito. Muito, muito, muito. Tá? Eu já fui expulso de um canteiro já. Da minha própria projeto, meu próprio projeto. Ai, meu Deus do céu. Discussões acaloradas. Pô, a gente mostra a norma, tá? Mostrava a norma do bombeiro, mostrava a norma brasileira. Pô, as duas pedem isso. Por que você não quer executar? Porque eu nunca fiz assim, eu não vou fazer. Dá trabalho a mais, eu não fiz, nunca fiz, não vou fazer. Eu falei, bom, mas aí eu vou ter que dar baixa na minha RT. Aí chamou o engenheiro, dono da obra, e eu sempre me lasquei com relação a isso, porque eu sempre fui. Assim, a gente, quando sabe que a coisa está errada, não pode dar o braço a torcer, não, tá, gente? Não é. Porque depois. É o que eu digo para vocês, né? Vamos supor que vai o Ministério Público fiscalizar essas obras todas aí. A pressão vai ser tão grande, política, em cima disso, que é capaz de eles alterarem a norma, tá? Eles tirarem esse artigo aqui dizendo que não precisa mais ser metálica, pode ser de PVC. Né? Mas enquanto existir esse artigozinho aqui, a gente tem que obedecer, né? Certo? Então, um sistema centralizado, você pode pegar qualquer edifício de alto padrão em Balneário Camboriú. Qualquer. Duvido ter tubulação metálica no sistema de iluminação de emergência, mas duvido. Olha, pode pegar todos de alto padrão ali. Então,
é uma situação complicada, né? Ó, lembrando dos 12 amperes, 25 luminárias ainda se mantém, tá, gente? Que essa norma aqui eu não tinha visto ainda, tá? Ó, 12 amperes, 25 luminárias, tá? A queda de tensão máxima. A queda de tensão máxima é 4%. Não sei se ainda está aqui 4%. Se ele fala alguma coisa no dimensionamento de 4%. Uh, 30 BCC, baixa tensão. Enfim. Mas aqui a tensão máxima aqui é 4%. Se eu achar aqui. Não vi. Certo? É bom. Você tem que ler a norma, tá, gente? Tem que ler a norma completa. Até eu, embora eu conheça muita coisa, já fiz muitos projetos, eu sempre leio a norma inteira quando eu estou fazendo um projeto. Não tem jeito. Eu começo a fazer, eu já sei como é que é mais ou menos o projeto, eu faço. Terminei o projeto, beleza, agora eu vou ler a norma. Porque eu já sei o escopo, já sei o que eu decidi fazer no projeto. E se eu ler alguma coisa ali, porque a cabeça da gente não grava tudo, né? Que acaba meio que, poxa, mas eu não fiz essa consideração. Você vai lembrar. E aí você vai lá e muda o projeto. É isso que é desse jeito que eu faço, tá? É desse jeito que eu faço. Bom, então, basicamente, na parte teórica de sistema de iluminação de emergência é isso, né? Essa parte conceitual é isso. Agora, mostrei para vocês como é que tem que ser feito o projeto. Vocês podem decidir que tipo de sistema vocês vão fazer. Se é centralizado ou bloco autônomo. Quem quiser facilitar a vida, é só colocar bloco autônomo e aí sai distribuindo ali 4 vezes a distância ao pé direito do luminário ao chão, né? 2,20 ali, dá 8,40, dá 8,80, né? 8,80, eu acabo dando 8 metros de distância entre luminárias, e aí você pode fazer aí o projeto para M3, tá bom? Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Para aqueles que vão assistir o vídeo no YouTube, senta o dedo lá no compartilhamento, inscrição, não esqueça, para ajudar o professor aqui. Tô quase chegando a 1000, gente. Quase chegando a 1000 inscritos no meu canal. Olha só. Virando youtuber. Quem diria? Quem diria? Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Cuidem-se, tá? Com relação ao Covid aí. Um beijo no coração de todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau.